Bom Dia Ministro. Olá, quinta-feira, 9 de maio de 2024, estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país e juntos vamos fazer o programa de hoje. Fique com a gente, eu sou Karine Mello e este é o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Há muitos meios para nos acompanhar. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quiser nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Se quiser mais opções, eu sugiro o site da nossa agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além de toda a nossa programação ao vivo, você pode assistir programas gravados e acompanhar as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos o Canal Gov e assistir a toda a nossa programação ao vivo. O nosso convidado de hoje nasceu em Belém do Pará e é formado em administração pela Universidade da Amazônia. Jader Filho é empresário do setor de comunicação. É de uma família tradicional na política nacional paraense. Ele é filho do senador Jader Barbalho, da deputada federal reeleita Elcione Barbalho e o irmão é o governador do Pará, Helder Barbalho, todos do MDB. Atualmente é ele quem comanda o Ministério das Cidades. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine, e todos que nos ouvem, os telespectadores das redes e pelas rádios que estão acompanhando essa programação. Esse programa que faz um excelente trabalho e leva tanta informação para todo o país. Obrigada, ministro. Olha, eu já quero começar falando, claro, sobre o Rio Grande do Sul. E a gente vê as imagens, o ministro esteve lá e a gente conversava aqui antes do programa começar sobre as imagens, né? Como as imagens são assustadoras, chocantes, trágicas. E uma coisa que fica na cabeça é para onde essas pessoas vão, ministro? Porque são milhares de desabrigados, né? Cidades inteiras sumiram do mapa no Rio Grande do Sul e eu quero saber se o governo federal pode ajudar. Quando as águas baixarem, as pessoas vão ter que voltar para casa. E o governo federal pode ajudar nisso também? Como é que fica? Karine, primeiro, mais uma vez, a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, quando não perderam seus entes queridos, perderam tudo que construíram ao longo da vida, a nossa solidariedade. E o compromisso daquilo que o presidente Lula tem dito, não faltará recursos, não faltará esforços para o governo federal. Nós vamos trabalhar unidos com o governo do estado, com as prefeituras, para poder reconstruir o Rio Grande do Sul. Uma fala, Karine, que o presidente tem dito com muita frequência: o Rio Grande do Sul sempre foi muito generoso para com o Brasil e agora chegou a vez do Brasil ajudar o Rio Grande do Sul. Eu tive já 2 vezes com o presidente, tenho falado diariamente, nós temos feito reuniões de sala de situação com a Casa Civil, com o ministro Rui e outros ministros diariamente. Ontem mesmo nós concluímos a reunião, era por volta de 10h30 da noite, lá na Casa Civil, e ter a certeza de que nós vamos dar a resposta. Hoje, Karine, nós havíamos programado para hoje uma reunião com os prefeitos para que a gente pudesse começar a mapear. Porque eu acho que o primeiro passo nesse momento, eu acho que a gente precisa, Karine, é em compreender o estado que tem hoje dentro do Rio Grande do Sul. Você precisa cuidar das famílias, cuidar das pessoas, então é levar água, é levar o alimento, é entender que esse primeiro momento é assistência emergencial. É roupa, é o colchão, enfim, é tentar atender e diminuir o sofrimento daquelas famílias que estão hoje espalhadas por abrigos, como eu estava mostrando para você ainda há pouco, até existe uma companhia de trem do Rio Grande do Sul que está sob nossa responsabilidade no Ministério da Cidade, que é a Transurb. E tem muitas famílias que estão nas estações da Transurb no Rio Grande do Sul. As famílias que moram no entorno foram para lá, estão abrigadas dentro das nossas estações da Transurb. Então, Karine, eu acho que esse processo é um processo que tem que ser feito em etapas.
entendendo, dando assistência social, cuidando das famílias, cuidando da questão psicológica das famílias. Nós temos registro de abrigos, Karine, que tem mais de 12 mil pessoas num abrigo. Nossa. Então é uma proporção, Karine, que o Brasil nunca viu. Quiçá, não sei se o mundo tem registro de uma situação tão grave quanto essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, primeiro, a nossa solidariedade e o nosso esforço contínuo de que a gente vai juntos, todos nós. O Brasil está absolutamente irmanado. A solidariedade das pessoas é imensurável. O Brasil, de fato, está todo junto no sentido de ajudar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, a FAMURS, que é a federação, em contato com a SRI, com a Secretaria de Relações Institucionais do ministro Padilha, nos pediu que nós transferíssemos essa reunião que aconteceu hoje, para a gente poder fazer essa avaliação, para entender quantas casas são, que perfil de casas existe naquele município, dá para fazer aluguel social, não dá para fazer aluguel social. Porque acho que não existe um remédio único, porque você tem diversas realidades diferentes do que aconteceu em cada uma dessas cidades. Você tem cidades que até hoje, tem 9 cidades. Ontem na reunião nós fizemos, na reunião de controle, nós fizemos ontem, ainda existem 9 cidades, Karine, que estão incomunicáveis. Não se tem nenhum tipo de comunicação. Então, por isso que eu digo a você, eu acho que primeiro a gente precisa compreender, eu acho que esse primeiro momento, e a gente tem feito muito isso, é cuidar das famílias. Abrigar elas, aquelas famílias que não têm para onde ir, e dar atenção em termos de alimentos, em termos de água, em termos de um colchão, de uma roupa, enfim, é dar o mínimo para que essas famílias possam estar bem nesse momento de transição. Após isso, Karine, é entender quantas casas foram de fato destruídas, quantas casas precisam de reforma, qual é o perfil das casas, qual é o perfil das famílias, para que aí sim a gente vá dando o remédio adequado. É muito prematuro, Karine, falar hoje, onde tem cidades que estão embaixo d'água, absolutamente embaixo d'água até hoje, a gente querer falar o que vai fazer, qual é o remédio. Seria, no mínimo, demagógico da minha parte fazer isso. Acho que primeiro a gente precisa dar tempo às prefeituras para que elas possam medir qual é o tamanho do problema, mas o meu recado, o recado do presidente Lula ao povo do Rio Grande do Sul: não faltará recursos, não faltará esforço, não faltará vontade de reconstruir esse estado tão importante da nossa federação e, em especial, o povo gaúcho. E só para ficar claro, ministro, o governo federal, então, deve entrar nessa... Como as pessoas estão desabrigadas, como o senhor disse, o governo federal, então, deve entrar também nesse esforço dessa reconstrução mais rápida de casas. Sem dúvida alguma. Nós estávamos discutindo ainda há pouco, antes daqui, Karine, você tem diversos modelos de construção rápida. Talvez o que a gente precise discutir com os órgãos de controle é como nós faremos isso. Mas isso já está sendo feito. O presidente Lula, inclusive, na ida ao Rio Grande do Sul, junto conosco da última vez, levou o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do TCU, Bruno Dantas, o ministro Edson Fachin, que estava representando o Supremo Tribunal Federal. Estamos todos juntos. A atitude e a fala do presidente Rodrigo Pacheco, do presidente Arthur Lira, do presidente Bruno Dantas, foi todo mundo no sentido de compreender que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma coisa nunca vista nesse país. E, obviamente, nós não podemos, quando a gente está vendo uma situação que nunca foi vista, que o impacto é gigantesco, nós não podemos dar os mesmos remédios, as mesmas soluções. Daí a necessidade que o presidente fez, porque, Karine, acho que o que o presidente... Foi 2 sinalizações que o presidente deu. Primeiro, mostrar ao povo do Rio Grande do Sul que estamos todos unidos para ajudá-los, solidários ao sofrimento deles. E o segundo, mostrar para esses órgãos o tamanho da extensão do problema. Porque mais do que a gente vê uma imagem na televisão, mais do que você ouvir um testemunho, eu acho que quando você vai em loco e você vê a extensão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é impossível não se sensibilizar. Este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, então vamos começar a nossa viagem ao país? Vamos. Então, vamos a Recife. Vamos à Rádio CBN com o Lucas Arruda. Oi, Lucas, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, eu tenho uma pergunta específica para a modalidade do novo PAC sobre contenção de barreiras, porque esse é um tema muito importante para o Recife. Praticamente 60% da população que vive na capital pernambucana está em áreas de morro. E pelo menos o Recife deve receber cerca de 126,8 milhões de reais para essa modalidade. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o impacto desse investimento. Obrigado. Lucas, primeiro, minha alegria em estar falando com o povo de Recife, com o povo de Pernambuco. Isso é uma prioridade do governo do presidente Lula. Se a gente fizer um histórico, Lucas, nos últimos anos, prevenção não foi prioridade nesse país. Antes da PEC da transição, quando o presidente Lula, em conjunto com os parlamentares, e aqui faço mais uma vez o agradecimento aos nossos senadores, aos nossos deputados que tiveram sensibilidade de entender a urgência de fazer esse diálogo com o presidente Lula sobre o orçamento, que não era o orçamento dele, sim do governo anterior. No orçamento que estava apresentado pelo governo anterior era de 27 bilhões de reais para todo o Brasil para tratar de prevenção. Isso, Lucas, não dava nem sequer para manter as obras que estavam em curso dentro do Ministério das Cidades. Então, o presidente Lula dialogou com os parlamentares e elevou esse orçamento para cerca de 247 milhões de reais. E no primeiro orçamento, Lucas, já do governo do presidente Lula, ele levou para 636 milhões de reais. Isso é mais de 100% da média dos últimos 6 anos. Isso dando prioridade, colocando a prevenção aonde ela tem que estar. Isso tudo que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, Lucas, a gente vai cada vez mais ver isso com cada vez mais frequência. Esse é o novo normal, é o que eu tenho dito. A questão climática, ela é de fato uma realidade e todos nós temos que dar adaptação, temos que adaptar, dar resiliência, dar para elas uma infraestrutura para que elas estejam preparadas para esses eventos climáticos. E o que está acontecendo, Lucas, obviamente, até pelo histórico que tem, seja Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Recife, o que nós temos percebido é a frequência com que as encostas tem tido problemas aí e nós precisamos nos antecipar. E foi isso que nós fizemos. Os recursos, Pernambuco é um dos estados da federação que mais vai receber recursos nessa questão de encostas. E Recife não é diferente. Lembrando você... que nós tivemos aí há menos de um mês, junto com o prefeito João Campos, junto com o presidente Lula, nós estivemos assinando encostas essas, Lucas, que eram para ter sido feitas desde lá de 2012, 2013, e ficar nesse tempo inteiro parado, mas com o retorno do presidente Lula, a pauta da prevenção voltou a ter importância, e isso, só ontem nós fizemos a seleção da contenção de encosta da ordem de 1,7 bilhões de reais, e você mesmo já está dando o número de Recife, e fora isso, Lucas, nós faremos nos próximos 15 dias, no máximo em 3 semanas, nós faremos a seleção de drenagem, que aí serão mais 4,4 bilhões de reais, mostrando ao Brasil de que prevenção voltou a ser uma prioridade nesse país. E do Recife, nós vamos aqui pro ladinho, para os estúdios da Rádio Nacional, conversar com o Walter Lima, pessoal do Revista Brasil. Também estamos falando com a Amazônia, Alto Solimões. Bom dia, Walter. Olá, Karine. Bom dia também para você. Bom dia, ministro. Interessante, ministro, que nesta semana o presidente Lula estava aí, onde o senhor se encontra, também sendo entrevistado pela Karine, quando ele com veemência falou: é preciso que a gente pare de correr atrás da desgraça. É preciso que a gente veja com antecedência o que pode acontecer de desgraça para a gente poder trabalhar. Frase dita pelo presidente com muita resignação sobre essa tragédia no estado do Rio Grande do Sul, onde infelizmente a situação persiste, ainda causando destruições, com milhares de pessoas desabrigadas e dezenas de pessoas mortas. Hoje o senhor nos traz os detalhes do novo PAC Seleções, de como o Rio, ou seja, de como, portanto, será a destinação do investimento de 18 bilhões e 300 milhões de reais para este programa. Claro que o Estado gaúcho está contemplado. Aí eu pergunto para o senhor,
É possível, no nosso país, ministro, nas cidades mapeadas sob risco de desastres naturais, e dessa forma ter um planejamento nessas cidades que seja capaz de conter ou minimizar os efeitos dessas tragédias impostas pela natureza, ministro? Muito obrigado. Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. A alegria em estar falando com você nessa manhã e dizer para você, Walter, primeiro que a política pública de prevenção tem que ser uma prioridade não de um governo, ela tem que ser uma prioridade de Estado. Nós estamos vivendo uma nova realidade, não é no Brasil, é no mundo. E todos os fóruns internacionais, Walter, que eu tenho participado, o principal tema é a questão da resiliência das nossas cidades. É adaptar as nossas cidades, é dar para elas um equipamentos e uma infraestrutura para que elas possam suportar essa pressão climática. E é isso que nós faremos. Agora, Walter, nós não podemos ficar, por exemplo, com 4 anos sem orçamento algum para drenagem e para encosta. A última seleção, Walter, que foi feita para contenção de encosta foi em 2013. A última seleção que foi feita de grandes obras para drenagem foi em 2015. Como é que você pode ficar 10 anos, Walter, sem fazer obras do governo federal nessa questão de encostas e nessa questão de drenagem? Então, primeiro, você tem que ter uma política pública de prevenção que seja perene nesse país e que ela tenha prioridade orçamentária, que ela tenha orçamento. E é isso que o presidente Lula, é isso que o governo apontou para a sociedade brasileira, quando ele coloca 6,8 bilhões de reais na questão da prevenção. Essa é a primeira seleção, fora a seleção que acontecerá novamente no ano de 2025. Então, Walter, acho que se a gente de fato quer enfrentar isso, a gente primeiro precisa trabalhar juntos, estados, municípios e o governo federal. Outra ação importante feita pelo Ministério das Cidades, nós estamos financiando, Walter, 200 programas de redução de risco, planos de redução de risco para o país, apontando, medindo essas cidades que estão mais afetadas historicamente, para que elas possam ter esse plano financiado pelo Ministério das Cidades, financiado pelo governo federal, para que elas estejam, como eu disse, com planejamento e que elas estejam com recursos para poder apontar aquelas áreas que são as áreas mais graves, para que a gente possa atacar elas, para que a gente não continue vendo imagens como a gente está vendo no Rio Grande do Sul e como a gente tem sido acostumado a ver ao longo dos anos, seja como acabamos de falar lá com o Recife, e aqui faço uma saudação especial ao povo de Recife, ao povo de Pernambuco, para dizer para você o seguinte, que essa política tem que ser uma política perene. Nós não podemos parar de investir. Esse é o novo normal e a gente tem que dotar nossa cidade de infraestrutura para poder se adaptar a essa nova realidade. Ô, ministro, é incrível, né, como uma situação dessa, além da questão emocional que pega todos nós brasileiros, há, sem dúvida, uma mudança de mentalidade dos governantes e da própria população em relação a essa prevenção, né? Porque parece que antes os governantes, alguns, não davam muita bola para isso. Hoje virou prioridade, né? Todo mundo quer saber de prevenção, né? Ninguém quer passar por isso, né? Exatamente. A consciência vem, né, ministro? Isso é importante, como eu disse para vocês, tem que ser uma política, Karine, de Estado. Você não pode, não é uma questão de compreensão política. A gente pode ter diferenças, Karine, por exemplo, se a política pública ela é mais liberal, se ela é mais conservadora sob o aspecto econômico. Uhum. Agora, políticas públicas como a habitação. Como, Karine, nós ficamos 4 anos, Karine, sem fazer uma única casa. O governo federal não contratou. Primeiro que acabou Minha Casa Minha Vida. A primeira coisa que fizeram foi acabar com Minha Casa Minha Vida. Segundo, Karine, você além de acabar com Minha Casa Minha Vida, você não constrói uma única casa sequer para as famílias do faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.640. Como é que você pode imaginar que você vai resolver o problema da habitação, Karine, se você acaba com o Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, Karine, como eu disse, é outro programa que tem que ser perene. Ele não pode ser um programa de um partido ou um programa de um governo. Ele tem que ser um programa de Estado.
Se a gente quer enfrentar o problema habitacional nesse país, onde todos os diversos estudos que nós temos, o déficit habitacional no país chega a 6 milhões de habitações, se a gente não fizer isso, Karine, todos os dias. Então, é isso, o Brasil precisa começar a entender que tem algumas políticas que não é uma questão de opção ou de opinião, é uma questão de necessidade. Prevenção nesse país, nós temos que trabalhar todos os dias. Porque eventos climáticos como esse, Karine, a gente vai ver com cada vez mais frequência. A ciência tem apontado isso, não é da agora. Antigamente, Karine, a gente dizia assim, as pessoas cientistas diziam, no futuro, se nós não preservarmos a Amazônia, vai acontecer esses eventos climáticos. Não, agora nós temos que falar do passado. Não é mais do presente nem do futuro, é do passado. Já aconteceu. Eu estava conversando com você ainda há pouco, lá no Vale do Taquari, Karine, quando eu fui lá, quando eu vi a destruição do que aconteceu lá, eu fiquei absolutamente assustado. E eu tenho certeza que aquilo que nós vimos lá no Vale do Taquari no ano passado, eu tenho certeza que as imagens que nós vamos ver quando os rios baixarem, será muito mais impactante do que aquilo que a gente viu no ano passado. Bom dia, ministro. Conversa hoje com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, então vamos a São Paulo, Rádio Bandeirantes. Pedro Gambazzi, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Voltando a falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul, nessa nova etapa do PAC são 152 milhões destinados a 3 projetos lá no estado. O senhor disse mais cedo que vai ser necessário novos remédios para tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O Ministério das Cidades estuda um programa específico de reconstrução no estado? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu quero primeiro dizer para você, Pedro, que nós, desde o primeiro momento, nós estamos dialogando com os prefeitos, com o governador Eduardo Leite, no sentido de que a gente possa entender a extensão do problema. E, de fato, ontem mesmo, lá, depois do anúncio... Primeiro, só para dizer para você e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que tudo aquilo da seleção de encostas, todas as propostas que foram apresentadas pelos entes públicos no Rio Grande do Sul, 100% delas na contenção de encostas, elas foram selecionadas no valor de 152 milhões de reais. Tudo aquilo que estava enquadrado dentro da seleção do PAC, dentro das regras que foram estabelecidas lá atrás, em novembro, 100% dessas propostas elas foram selecionadas. Isso não quer dizer, Pedro, que nós não faremos mais obras de contenção de encosta, de obras de drenagem. Pelo contrário, nós já estávamos marcados hoje, iria participar dessa reunião de hoje. Eu, como ministro, o secretário nacional de habitação, Ailton Madureira, ia participar o secretário Guilherme Simões, o secretário Leonardo Pisciani de saneamento e o Guilherme de periferias, para que nós pudéssemos tratar de 3 temas com os prefeitos. Primeiro, habitação, Minha Casa Minha Vida. Segundo, contenção de encostas. E terceiro, drenagem. Por que isso, Karine? Acho que é importante o Pedro, você e todos terem atenção. Quando foi feita as inscrições, lá em novembro do ano passado, a realidade do Rio Grande do Sul era uma. A necessidade do Rio Grande do Sul era uma. A realidade do Rio Grande do Sul é outra. A fotografia é absolutamente diferente. Vou dar um dado para você, Karine. Das cidades que estão hoje, das quase 400 cidades que estão hoje, que estão em estado de emergência hoje, Karine, nos nossos registros, eram 167 municípios que tinham tido qualquer tipo de evento, que estavam nos nossos registros, seja do CPRM, seja do CEMADEM, de problemas com água ou encostas. No país? No Rio Grande do Sul. Dessas cidades que estão hoje no Rio Grande do Sul, dessas 400 cidades que estão apontadas, com cerca de 400 cidades que estão sendo apontadas, com problema hoje no Rio Grande do Sul, só 167 tinham tido qualquer tipo de registro nos últimos 50 anos. Essas outras cidades, Karine, elas nem sequer poderiam ter dado entrada
na prevenção de risco. Porque como nós temos um recurso menor, um recurso que não atende a todas as necessidades desse país, nós limitamos aquelas cidades que tinham problema. Não tinha critério para as outras. As outras, elas não podiam nem entrar porque elas nunca tinham tido nenhum tipo de problema. Então, como é que, se essas cidades, que hoje vivem uma nova realidade, como eu disse, um novo normal, como é que você não vai dar oportunidade dessas cidades apresentarem propostas para drenagem ou para encostas? Então, nós vamos dialogar com os prefeitos e nós vamos pegar novas propostas desses municípios, entendendo, obviamente, aí você tem que fazer toda uma avaliação de critério técnico para entender o tamanho da relevância, o tamanho do problema que elas têm, para que a partir daí a gente possa, conversando com os governadores, conversando com os técnicos, poder analisar novos projetos. E aqui faço uma fala aos prefeitos, a todos os secretários de habitação, os secretários de infraestrutura dos municípios do Rio Grande do Sul que estão sendo afetados agora. Nós vamos dialogar para que novas obras, para que novas propostas sejam apresentadas por vocês, tanto na questão tanto na questão de contenção de encostas quanto de drenagem, para que a gente possa estudar juntos e a gente busque encontrar soluções que sejam definitivas para que problemas como esse não venham se repetir no Rio Grande do Sul. Se você quiser baixar o áudio dessa entrevista, você pode acessar dessa e de outras. Você pode acessar redenacionalderadio.ebc.com.br. O conteúdo dessa entrevista e de outros programas você também pode conferir no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Ministro, então vamos sair do Recife, aliás, de São Paulo, e vamos a Salvador. Vamos à Rádio Sociedade. Luan Julião, bom dia para você. Muito bom dia para você, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia, colegas. Ministro, a gente sabe que o momento no Rio Grande do Sul ele ainda é emergencial, a água ainda não desceu, mas tendo que essa água desça e comece os projetos para reconstrução, de onde podem ser retiradas essas verbas para a reconstrução do Rio Grande do Sul e como o governo federal vai trabalhar para que o Brasil não tenha consequências econômicas desse desastre que aconteceu nas cidades do Rio Grande do Sul. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Eu que estive aí com vocês algumas semanas atrás, estivemos aí inaugurando o BRT de Salvador. Dizer para você, Luan, que já está em discussão por parte do governo federal com o Congresso Nacional e com também os órgãos de controle para que a gente peça um crédito extraordinário, para que isso não venha a afetar os recursos do Ministério das Cidades, como os recursos dos outros ministérios todos. Como isso é uma situação excepcional, nós vamos tratar isso, obviamente, dentro da excepcionalidade, como já foi feito no evento climático que aconteceu lá no Vale do Taquari, lá no Rio Grande do Sul, onde, por exemplo, só o Ministério das Cidades, nós destinamos para aquela região cerca de 1.686 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, calamidades, tanto calamidade rural quanto urbano. Estava falando há pouco, Luan, que por conta daquela realidade lá que aconteceu no ano passado, foi criado um programa novo, que é o Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade. Só existiu o Minha Casa Minha Vida Urbano Calamidade. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, Luan, essa é a nova realidade. A gente vai ter que se adaptar a ela. Então, para isso, nós vamos ter que ter mais flexibilidade, nós vamos ter que ter mais criatividade e cada vez mais sensibilidade para poder cuidar das pessoas que estão sofrendo tanto no Rio Grande do Sul, e vocês podem ter certeza que nós vamos ter todos os esforços e não vamos deixar ninguém para trás desse processo aí do Rio Grande do Sul. Ministro, a gente recebeu uma pergunta da Rádio Roquete Pinto, no Rio de Janeiro, do Jorge Ramos. Vamos acompanhar. Ministro Jader Filho, um bom dia. Jorge Ramos, da Rádio Roquete Pinto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, dia 8, o resultado de 5 modalidades do novo PAC, Seleção dos Eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes. As 5 modalidades são executadas pelo Ministério das Cidades, ou seja, um investimento de mais de 18 bilhões de reais. Ministro, diante da situação dramática que estão passando diversas cidades do Rio Grande do Sul e suas populações,
O governo já tem aí um levantamento mais preciso de como atender essa situação e o que já foi feito, eu pergunto ao senhor ministro. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Roquete Pinto. Jorge, primeiro, nesse momento a gente precisa cuidar das pessoas. É dar abrigo a elas, é levar água, é levar colchão, é levar, enfim, alimentos, para que não falte as necessidades, vamos dizer assim, mais urgentes destas famílias. E isso que nós temos feito, nós temos todos os dias feito pontos de controle para ver justamente essas necessidades. O ministro Paulo Pimenta já está direto lá no Rio Grande do Sul, junto com o ministro Valdez, há vários dias, acompanhando isso. Dizer para você que o governo federal, primeiro, como eu disse para você, está cuidando da urgência. Então, já começamos a aprovar os primeiros planos de urgência pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, pela Defesa Civil Nacional. Ontem mesmo nós já chegamos a 38 desses planos que já estão aprovados e devem ser aprovados aí nas próximas horas, mais 50 planos para poder atender a urgência do povo nesse restabelecimento das cidades, enfim, dar atenção a essas famílias com esses bens mais urgentes. Sobre o aspecto do Ministério das Cidades, nós faremos, como eu disse ainda há pouco, uma reunião na segunda-feira com os prefeitos, com os secretários de habitação, enfim, com os secretários de infraestrutura desses, tanto do Estado, tanto do governo do Rio Grande do Sul quanto das prefeituras, para que a gente puder começar a recepcionar as necessidades sobre o processo de construção de casas e de novos projetos, como eu disse ainda há pouco, nessa questão da prevenção. Então nós vamos dialogar e a gente acredita que na segunda-feira a gente já de algumas cidades já vão ter baixado mais os níveis dos rios e nós vamos ter informações um pouco mais claras para que a gente possa dar as respostas que o Rio Grande do Sul e o povo gaúcho precisam ter. Quanto às ações, Jorge, nós no ano passado nós tivemos lá, nós já liberamos só para o Rio Grande do Sul, só do Minha Casa Minha Vida calamidades, tanto rural quanto urbano, nós já liberamos para aqueles eventos climáticos que atingiram fortemente o Vale do Taquari, nós liberamos 1.686 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. E ações como essa são uma demonstração clara do governo federal, fora as ações de defesa civil feitas pelo Ministério da Integração e da Educação, da Saúde, enfim, levando medicamentos. Então já tem sido feito uma ação muito, muito forte por parte do governo federal, em conjunto com o governo do estado, com as prefeituras, para que a gente unidos possamos diminuir o sofrimento e o quanto antes reconstruir o Rio Grande do Sul. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, agora sim, vamos a Santa Maria, vamos ao Rio Grande do Sul, vamos à Rádio CDN. Quem está lá com a gente é o Vitor Zúculo, a quem eu já deixo meu abraço, meu carinho e toda a minha solidariedade aqui de todo o time do Canal Gov e do Bom Dia Ministro. Oi, Vitor. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Muito obrigado pelas palavras. Bom, ministro, eu queria sair um pouquinho do macro do Rio Grande do Sul e trazer um pouquinho para o micro aqui de Santa Maria, que foi uma cidade também fortemente afetada pelas chuvas. O senhor esteve aqui semana passada. Gostaria de saber dos 152 milhões de reais para as encostas aqui no Rio Grande do Sul. Santa Maria acabou sendo contemplada com 33 milhões. E após as fortes chuvas que tivemos nos últimos dias, 2 pontos foram fortemente afetados aqui na cidade. A Rua Canário e a Vila Churupa, que ficam na proximidade do Morro Sechela, local onde houve um deslizamento de terra e acabou vitimando em 2 pessoas. Gostaria que o senhor explicasse qual o impacto desses valores financeiros nessas comunidades de pequeno e médio porte, visto que um dos ideais do PAC é essa prevenção a desastres naturais e a contenção das encostas. E também gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho de um relato pessoal, deixando um pouquinho de lado o cargo de ministro, após a sua visita aqui a Santa Maria e ao Rio Grande do Sul. Gostaria que o senhor trouxesse um breve relato do que acabou presenciando aqui em todo o Rio Grande do Sul. Obrigado. Bom dia, Vitor, a todos os ouvintes da Rádio CDN, em especial o povo de Santa Maria. Primeiro eu quero iniciar dizendo a vocês da minha solidariedade.
da minha sensibilidade como brasileiro e com todos vocês. Aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam suas casas, enfim, perderam, como eu disse ainda há pouco, tudo aquilo que construíram ao longo da vida. Vitor, para nós é muito impactante não só essas imagens que nós vimos aí em Santa Maria, em tantas outras cidades, no Rio Grande do Sul. Vitor, assim, eu vi uma imagem que me deixou profundamente emocionado, que foi uma imagem de um resgate de 2 pessoas que estavam sendo em cima de uma casa, e os militares conseguiram tirar uma pessoa, e a segunda pessoa, quando eles estavam fazendo o processo de resgate, vem aquela enxurrada e leva a casa, e a pessoa vai junto. O policial fica pendurado pela corda do helicóptero. Isso, para mim, assim, essa é a imagem, para mim, que mais me chocou, que mais me tocou profundamente. Assim, eu fiquei, confesso a você, muito mexido com essa imagem, e diante de tantas imagens, de tanta destruição que a gente está vendo, que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Mas, Vitor, eu quero fazer uma fala direta ao povo de Santa Maria e ao povo do Rio Grande do Sul. Da minha parte, da parte dos ministros do presidente Lula, da parte do presidente Lula, não vai faltar esforço, não vai faltar ajuda, não vai faltar recurso, não vai faltar sensibilidade, para que a gente possa, de fato, reconstruir o Rio Grande do Sul. A gente, na ansiedade de querer ajudar, Vitor, nós tínhamos marcado para hoje a reunião com prefeitos e com o governo do estado do Rio Grande do Sul, para poder entender e querer iniciar o processo de construção de casas, enfim, saber quais são as novas necessidades na área de prevenção. E a gente compreende aí o pedido da FAMURS, que os prefeitos não têm condição nesse momento de fazer esse levantamento, eles estão cuidando de coisas mais urgentes nesse momento. Eu sei que tudo é muito urgente, mas eu compreendo os prefeitos, eu compreendo todos que estão envolvidos nesse processo, que é um processo primeiro de limpar as cidades, de cuidar dos desabrigados, mas você pode ter certeza, Rodrigo e todo o povo de Santa Maria, todo o povo do Rio Grande do Sul, que a gente não vai medir esforços para poder ajudá-los nesse processo de reconstrução, especialmente sobre as encostas que são daí de Santa Maria. Essa encosta já está selecionada, agora nós vamos aguardar só que a prefeitura nos dê a parte de documentação. Depois disso a gente faz a parte toda de assinatura do convênio com a prefeitura. Depois a prefeitura vai fazer todo o processo de licitação para que a empresa seja escolhida, e a gente torce que isso aconteça no menor curto espaço de tempo. A gente sabe que hoje a prefeitura está toda focada em primeiro atender as famílias, mas que a gente possa mais rapidamente fazer o processo de contratação disso, e a gente veja essa obra pronta para que desastres como esse não venham a ocorrer. Mas acima de tudo, Rodrigo, que a gente precisa entender que o recurso para prevenção não pode mais ser uma excepcionalidade, ele tem que ser todos os anos. A gente tem que botar a prevenção como prioridade, para que eventos climáticos como esse, se ocorrerem, que as nossas cidades estejam preparadas, que elas estejam com resiliência, que elas estejam adaptadas a essa nova realidade, e que, se ocorrerem novos eventos como esse, que obviamente elas possam suportar melhor, e que vidas sejam preservadas e que os bens que elas construíram não sejam mais destruídos. Mas, mais uma vez, eu digo a minha solidariedade com o povo gaúcho. Nós vamos trabalhar juntos pela reconstrução do Rio Grande do Sul, e o meu carinho, enfim, o meu sentimento àqueles que perderam os seus familiares nesses eventos aí no Rio Grande do Sul. Ministro, vou retomar um pouquinho o Vitor. Ele perguntava sobre o impacto desses recursos para cidades médias e pequenas, caso de Santa Maria. Esse recurso, para essa prevenção, é um recurso
emergencial, suficiente? Como é que a gente pode dar uma noção para quem está nos vendo e nos ouvindo sobre isso, sobre esse impacto que ele lhe perguntou? Carinha, o que eu tinha dito na minha resposta anteriormente, acho que talvez até tenha sido diretamente para você, o retrato do Rio Grande do Sul, quando foi aberto o processo de seleção, era um. Isso foi lá em novembro. Hoje, o retrato do Rio Grande do Sul é absolutamente outro. Então, as necessidades seguramente não são mais aquelas. Porque esse recurso a qual ele se referiu é de antes, é o que já estava previsto. Perfeito. Então, por isso a necessidade da gente conversar com os prefeitos, com o governo do estado, para entender quais são as novas necessidades, para novas obras de contenção de encostos, para novas obras de drenagem. Ou seja, vai ser feita uma atualização. Exatamente, você tem que agora aguardar. E aqui também, Carinha, acho que é muito importante dizer também que nós vamos também dar um apoiamento técnico. Se houver necessidade, se alguma prefeitura não tiver possibilidade, por exemplo, nós vamos discutir, nós vamos conversar com as universidades, nós vamos conversar até mesmo com técnicos que possam nos ajudar no processo de construção de projetos, porque não adianta só ter a vontade, você precisa ter projeto, o projeto de como é que vai ser aquela obra de drenagem, como vai ser aquela obra de contenção de encostos. Tudo isso a gente vai discutir na segunda-feira com os prefeitos e com os secretários e com o governador, para que a gente possa definir que novas obras são essas, que nova realidade é essa que a gente precisa enfrentar. Dito isso, vamos direto a Curitiba, vamos à rádio Band News. Quem está com a gente lá é a Bárbara Rames. Oi, Bárbara, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro, aos colegas também. Ministro, falando sobre o novo PAC, Curitiba foi um dos municípios contemplados quando a gente fala da compra de ônibus elétricos. 380 milhões liberados aqui para a nossa cidade e a renovação de frota é um dos pontos de mais aporte dentro do programa. Eu queria que você falasse sobre a importância dessas medidas, né? E também falasse especificamente aqui para a capital paranaense. Qual a previsão da liberação desses recursos para a compra desses 54 ônibus elétricos? Bom dia, Bárbara, bom dia aos ouvintes da Rádio Band News aí de Curitiba. Esses recursos, Bárbara, agora, na verdade, esses recursos nós assinamos ontem a portaria, essa portaria já foi publicada, os recursos agora eles já estão disponíveis para que a Prefeitura de Curitiba, como as prefeituras pelo país, os governos de estado, possam procurar entregar a documentação. Se o financiamento, por exemplo, for eu não me recordo, Carinho, Bárbara, não sei se você sabe de cabeça, se esse recurso ele é do Fundo Clima ou se ele é da Caixa Econômica Federal. Se ele for do recurso do FGTS da Caixa Econômica Federal, a prefeitura tem que ir até a Caixa para levar a documentação, para poder assinar o contrato e a partir daí ela fazer o processo de aquisição desses ônibus. E se for pelo BNDES, a partir do Fundo Clima, que ela faça, obviamente, o mesmo procedimento junto ao BNDES. O certo é que esse recurso, esse financiamento para a Prefeitura de Curitiba, ele já está liberado para que eles possam fazer agora todo o processo burocrático para que as aquisições aconteçam o mais breve possível. Acho que Bárbara, acho que o ponto mais importante é a sinalização que o governo do presidente Lula está dando para a sociedade brasileira no sentido de melhorar o transporte público em diversas regiões do nosso país, em diversos estados do nosso país. Quando, por exemplo, você traz um ônibus elétrico, você está mostrando para a sociedade, primeiro, a preocupação com a descarbonização. São ônibus que vão trazer, além da ajuda ao meio ambiente, da gente tirar essa pressão que a gente está falando de tudo isso, porque todos esses efeitos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul acontecem diante de toda a agressão que o meio ambiente vem sofrendo. Quando a gente trata disso, a gente está cuidando, a gente está apontando que o governo federal quer mudar a sua matriz energética. Ela quer uma matriz energética mais limpa, quando 2.511 novos ônibus elétricos vão circular do país. Isso é 5 vezes a frota de ônibus elétrico que tem no Brasil rodando.
Hoje nós temos uma média de 500 ônibus, nós vamos multiplicar por 5 a nossa frota com ônibus com ar-condicionado, com ônibus com Wi-Fi, ônibus modernos, com pouco ruído e com isso, obviamente, melhorando a qualidade de vida tanto do povo, tanto das pessoas que moram em Curitiba, como em diversos estados e municípios da nossa federação. E do sul, nós vamos ao norte, nós vamos lá para a sua região, vamos à sua terra, vamos a Belém do Pará, com a Rádio Liberal. Quem está com a gente lá é o Rodolfo Souza. Oi, Rodolfo, ótimo dia para você. Sem áudio? Agora sim, agora temos. Bom dia, Karine, bom dia para o ministro Jader Filho, né? Eu queria perguntar, e para os colegas, eu queria perguntar para o ministro, ele, como bom belenense, ele sabe que Belém está situada na maior bacia hidrográfica do mundo, né? Aqui está na Amazônia e a gente tem, como uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes, uma série de problemas estruturais de saneamento e é uma cidade que está, logicamente, ao nível do mar. Ministro, quais as ações do Ministério das Cidades para evitar, é muito complicado, né? Mas caso isso aconteça, o exemplo que a gente observou no Rio Grande do Sul venha acontecer aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, esses problemas sejam mitigados. Como eu falei, né? A gente está numa cidade que é cercada por rios que são do tamanho do mar. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberal, meus irmãos paraenses. Ontem, Rodolfo, foi um dia muito importante para mim também, pessoalmente, como paraense, como belenense, no sentido de poder ajudar o meu estado. Só no Pará são 41 novas obras do PAC, né? Enfim, para o Pará. Belém, obviamente, sendo atendida com essas obras, num valor total de recursos de 836 milhões de reais. Sobre essa sua pergunta, nessa primeira etapa, Rodolfo, que a etapa que eu entendo que responda mais a sua pergunta, vai acontecer daqui a mais ou menos umas 3 semanas, que são as obras de drenagem, que serão selecionadas no novo PAC, onde serão anunciadas pelo presidente Lula daqui a mais ou menos entre 15 dias a no máximo 3 semanas. Nós estamos no processo final de seleção dessas obras de drenagem que vão, obviamente, atender a diversos problemas desses que você está citando, como aconteceram lá no Rio Grande do Sul e como acontece em diversas cidades brasileiras, como é o caso de Belém, quando une aí as chuvas com a maré. Enfim, a gente precisa de fato dar atenção a essa questão. Mas ontem, Rodolfo, nós fizemos 3 obras importantes que vão ajudar nessa questão das águas aí de Belém, que é a obra do canal do Tucunduba, que é da ordem de 121 milhões de reais, na obra do canal do Mata Fome, e com isso, essa é a primeira obra com o governo do estado, essa segunda do canal do Mata Fome com a prefeitura de Belém, e a obra também com o governo do estado do Ariri Bolonha, e aí serão mais 200 milhões de reais, que são obras de urbanização de favelas, que tem obras de drenagem inseridas nisso, que tem obras do Minha Casa Minha Vida para atender, obras para levar água, para levar saneamento, esgotamento sanitário, para levar asfalto e melhorar a qualidade de vida de diversos moradores da região, tanto de Belém quanto de Ananindeua. Com isso, são obras que vão se complementar a novas obras que serão apresentadas, Karine, não só para Belém, não só para o Pará, mas sim para o Brasil, que são as obras da segunda parte da seleção do PAC, que vai ter drenagem, que vai ter água
para municípios de grandes populações, médias e pequenas. Nós vamos ter também esgotamento sanitário também para todos os tipos para cidades grandes, médias e pequenas. Nós temos resíduos sólidos também para atender esse problema, que é um problema que cada vez mais tem atingido o nosso país, e o de mobilidade urbana para médias e grandes cidades. Então isso deve ser anunciado nessas próximas semanas, e com isso a gente encerra essa seleção do PAC, sendo que essa primeira parte são cerca de 18 bilhões, e na segunda parte são mais 26 bilhões de reais, podendo atender essas outras áreas. Então, são áreas muito importantes para dar infraestrutura para as cidades brasileiras. Ministro, os números são enormes, os números do Ministério das Cidades, de recursos, de tudo, e eu fico aqui me perguntando, diante dessa emergência no Rio Grande do Sul, a gente sabe que os recursos do governo são finitos. Há alguma possibilidade, não sei, de algum contingenciamento, alguma obra ter que esperar para essa realocação, para essa emergência do Rio Grande do Sul, ou não há problema com isso? Karine, todos os diálogos que têm acontecido, tanto com os órgãos de controle quanto com o Congresso Nacional, tem sido no sentido do tratamento do Rio Grande do Sul é um tratamento excepcional. Sim. Nós temos que excepcionalizar o Rio Grande do Sul. Então, os recursos que serão alocados ao Rio Grande do Sul serão recursos extraordinários, seja no Ministério das Cidades como em outros ministérios, Ministério da Educação. Temos que avaliar quantas escolas, quantas creches foram destruídas. Temos que avaliar hospitais. Você tem hospitais que vai ter reforma e outros hospitais que vão ter que ser reconstruídos. Então a gente precisa primeiro compreender que as águas precisam baixar para a gente poder entender qual a extensão do problema. E a partir daí a gente fazer, por exemplo, com as obras de reconstrução, você tem diversos pontos, tanto em rodovias federais como em rodovias estaduais. Nós temos, por exemplo, pontos de interrupção. Existe uma discussão, por exemplo, de suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, para que o próximo Rio Grande do Sul tenha recursos para que ele possa também fazer obras. Então são diversas ações simultâneas que estão sendo feitas, seja com crédito extraordinário, seja com a suspensão do pagamento da dívida por parte do Rio Grande do Sul, para que hajam recursos para poder fazer investimentos no sentido de reconstruir tudo aquilo que foi destruído por esse evento climático. Inclusive, o senhor está falando disso, a Câmara dos Deputados já avançou aí na proposta enviada ao governo para tirar da meta fiscal esses gastos, né, com o Rio Grande do Sul, esses investimentos, né, que serão necessários no Rio Grande do Sul. Isso é fundamental. Não, né, sem dúvida. Por isso eu acho que foi importantíssima a atitude do presidente Lula em ter levado o presidente Lira, o presidente Pacheco, o presidente Bruno Dantas e o ministro Edson Fachin, para que todos nós juntos, primeiro, dar uma mensagem para o povo do Rio Grande do Sul que está todo mundo unido no sentido de reconstruir diante de tudo que aconteceu. E a segunda é para que as pessoas possam enxergar o tamanho do problema e o tamanho da urgência em relação às ações que precisam ser destinadas para lá. E como a gente tem um tempinho ainda, ministro, eu acho que vale muito a pena a gente voltar a Santa Maria, à Rádio CDN, com o Vitor Zúculo. Oi, Vitor. Olá novamente. Ministro, gostaria de saber, uma perguntinha rápida, se há uma nova estimativa de valores para esse novo PAC emergencial das eleições, porque visto que após essas chuvas afetaram totalmente o nosso estado, né? E se há uma estimativa também de quanto tempo durará essas avaliações sobre as cidades que o senhor acabou falando, visto que tudo aqui no Rio Grande do Sul está em regime emergencial nesse momento, né? Todas as cidades estão praticamente abaixo da água, tudo destruído. Então, gostaria de saber isso, essa questão relacionada ao tempo. Obrigado. Vitor, primeiro, como eu disse a você, a reunião que aconteceria hoje seria justamente nessa urgência, nesse sentido de urgência que a gente tem que dar a esse problema. Aconteceria hoje. Nós recebemos um pedido da Federação dos Municípios aí do Rio Grande do Sul para que essa reunião fosse transferida para segunda-feira. Nós, obviamente, prontamente atendemos, até porque não queremos tirar nenhuma atenção, nem a energia de ninguém para fazer uma reunião. Na verdade, as pessoas têm que estar realmente no campo e resolvendo os problemas urgentes das pessoas. Mas a nossa intenção é justamente avaliar, porque qualquer tipo, hoje, como você bem disse, Rodrigo, na hora que, se a gente for falar agora de reconstrução,
uma cidade que está embaixo d'água, como é que você pode avaliar a extensão do problema? Você não pode, porque qualquer coisa que a gente fale agora, Rodrigo, pode ser a gente pode estar subavaliando ou superavaliando. Então a gente primeiro precisa, como você disse, deixar as águas baixarem, para a gente poder, a partir da informação, a partir do olhar dos técnicos, a partir do olhar dos prefeitos, dos vereadores, a gente receber essa informação e aí sim a gente falar, por exemplo, numa nova medida provisória, com novos valores, falar de novos projetos, falar numa discussão mais ampla com os prefeitos e com o governo do Estado, no intuito de que a gente possa fazer esse processo de reconstrução. Então agora a gente precisa deixar as águas baixarem. Informação, estava há pouco falando inclusive com a Karine, que a gente tem da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, é que essas águas só devem começar a baixar a partir do dia 12, na região ali do Guaíba. A gente está vendo aí uma perspectiva de novas chuvas se aproximando aí do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa primeiro aguardar essas águas diminuírem para que nós possamos, aí sim, fazer uma avaliação mais criteriosa do processo e iniciar o quanto antes esse processo de reconstrução. Ministro, acho importante o senhor falava aqui uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, né? O ministro disse aqui que a gente só vai ter a real noção quando realmente as águas baixarem, né? O ministro até disse, a gente vai ter imagens, um cenário muito mais impactante do que o que a gente está vendo agora, né? E isso é assustador, né? Eu acho que a gente não consegue nem imaginar, né, ministro, diante do que a gente tem visto aí. Malu tá me falando aqui que ainda dá tempo para a gente chamar Salvador de novo, é isso, Malu? Vamos chamar Salvador, a Rádio Sociedade, mais uma vez. Luan Julião, é com você. Ministro, voltando aqui a falar com o senhor que esteve aqui nas últimas semanas e fez a inauguração do BRT. Ministro, como o senhor vê o processo de reconstrução para o Rio Grande do Sul? Você acha que vai ser um processo bastante lento e demorado, que vai precisar de um trabalho conjunto dos estados, municípios e governo federal? Ou você acha que vai ser um processo que, a partir do momento que a água baixe, consiga ser feito com facilidade, né, entre aspas? Luan, primeiro a gente precisa estar juntos, todos os órgãos, junto com os órgãos de controle, prefeitos, o governo de estado e o governo federal, entendendo que essa é uma situação excepcional. Esse é o primeiro ponto. Se nós não tratarmos essa situação do Rio Grande do Sul como excepcionalidade, de fato, isso vai ter um processo que é um processo muito lento. Mas tudo aquilo que eu ouvi lá presencialmente lá no Rio Grande do Sul foi no sentido de que todos nós estamos absolutamente sintonizados com essa necessidade e de que a gente precisa dar um tratamento excepcional ao que está acontecendo lá. Não dá para você tratar o remédio de uma doença se a doença é outra. Você tem que dar o remédio no sentido do tamanho do problema, do tamanho da urgência. Então eu acredito que está todo mundo sintonizado. Eu sinceramente não acredito que ninguém vai ter nesse momento vai criar nenhum tipo de óbice no sentido de que a gente tem que ter urgência nesse processo de reconstrução. É óbvio que nós temos que ter respeito com o erário público, temos que ter respeito com o dinheiro público, isso tem que ter, obviamente, fiscalização, tem que ter controle em relação aos gastos que vão ser feitos, mas a gente precisa ter bastante vontade, essa é a vontade política de fazer com que as coisas aconteçam no sentido mais urgente possível e ter responsabilidade com o dinheiro público. Ministro, eu quero já aqui me despedir, mas antes, eu queria, amanhã o senhor está em Maceió, não é isso? Isso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa agenda lá em Maceió, Minha Casa Minha Vida, e que o senhor também fizesse suas considerações finais. Vamos estar lá em Maceió, Karine, aqui eu vou pegar minha colinha aqui, vai ser
na Avenida Senador Rui Palmeira, e lá em Maceió, é o conjunto residencial Parque da Lagoa, com 914 unidades habitacionais retomadas pelo Minha Casa Minha Vida, obras essas que estavam paralisadas, e nós retomamos. Quando nós retornamos ao Ministério das Cidades, nós estamos indo junto com o presidente Lula amanhã lá fazer a entrega dessas unidades habitacionais para o povo de Maceió. Isso são pessoas ribeirinhas lá, né, ministro? Exatamente, são pessoas ribeirinhas que moram lá, que estão sendo levadas para esse conjunto lá, dar dignidade a essas famílias aí alagoanas. É isso, ministro Jader. Quero agradecer de novo a sua presença aqui no Bom Dia, ministro. Obrigada. Sempre muito bom estar aqui com você e com todo esse time maravilhoso aqui. Maravilha. Venha sempre que puder nos contar aqui as novidades e o andamento. É só convidar. Convidou, eu venho. Então tá sempre convidado. Teve novidade, pode vir. Estamos esperando. Quero agradecer também a todos os meus colegas de rádio que fizeram o Bom Dia, ministro de hoje. Muito obrigada de novo aqui por estarem sempre nos ajudando aqui nas entrevistas com os ministros. E a gente se vê na semana que vem. Quem assina os trabalhos técnicos na rádio é ele, o operador do Império, Reinaldo dos Santos. A gente se vê na semana que vem. Tchau!